No último final de semana, os jornais não deram o devido destaque para Alemanha e Uruguai no sábado. O horário apertado de fechamento encolheu o espaço da bela campanha uruguaia nessa Copa. E no domingo, os jornais comeram mosca. Não contextualizaram as matérias sobre a Espanha na final da Copa com a grande mobilização pela autonomia da Catalunha. A exceção ficou com o jornal carioca O Globo. Há muito que se analisar sobre a cobertura brasileira na Copa. Afinal, quando o grande destaque da mídia é um polvo adivinho, algo não vai bem. Nossos convidados de hoje são Antônio Toninho Nascimento, editor de esporte do Globo, o jornalista Marcos de Castro e o tricampeão mundial Paulo César Caju. Vamos começar com o editor de esporte, Toninho Nascimento, que acompanha a Copa desde 96, foi responsável pela cobertura de 4 Copas do Mundo e 4 Jogos Olímpicos, na qualidade de editor. Antes foi editor internacional do Globo, no período da Primeira Guerra do Golfo e do fim da União Soviética. Toninho, queria que você desse aí uma visão, como é que você sentiu? Quer dizer, essa Copa e as próximas, as últimas e as próximas, serão Copas da televisão. Quer dizer, a FIFA esperava que haveria 700 milhões de telespectadores da final. Parece que vai chegar a 1 bilhão, ainda não fizeram todos os cálculos. Quer dizer, a TV é imbatível nisso, mas o jornal tem um papel ainda inigualável. Como é que você vê essa participação do jornal? Sem querer causar polêmica e já causando um pouquinho, discordando de parte da introdução que foi feita, Diniz, dizer que a Copa foi a mesmice e tudo, corrigindo algumas coisas. Ao contrário de 4 anos atrás, hoje eu não sou editor de papel do jornal o Globo. Eu sou editor de internet, Twitter, Facebook, o iPad, o que você quiser. Quer dizer, eu não compito, eu não brigo com mim mesmo. A minha cobertura de internet não briga com a minha cobertura de papel, são coisas, e isso é fantástico. E o que eu acho que essa cobertura não foi mesmice? Primeiro, eu acho que ela foi muito melhor que o desempenho da seleção brasileira. Bom. A briga dela com o Dunga é causada pelo discurso patriotista, sem graça, de Dunga e Jorginho. A mídia e os jornais e a imprensa disseram que ia acontecer isso. Aconteceram tudo isso. Quer dizer, uma animosidade monstruosa do Dunga e do Jorginho em relação à imprensa. E eu acho que a imprensa saiu-se bem sim nessa Copa. Tudo bem, a televisão é isso tudo. Se apostou em reportagens como nunca se tinha apostado antes numa Copa. Isso eu acho que foi muito bom. E não se tentou, pelo menos os grandes jornais, e falo muito de mim, evidentemente, não se tentou brigar com a internet, brigar com a televisão. Se tentou ser complementar à internet, por exemplo. Em vez de você fazer 30 matérias com coletiva de seleção brasileira, você agora que tem a internet, faz uma, no papel, mais profunda. Deixa a internet pôr lá, o Jorginho falando, Dunga falando 400 vezes. Engraçado, eu não tenho essa visão que a mesmice da cobertura de imprensa, eu acho que não. Acho que o momento que a gente vive, a cobertura foi bem legal. Foi bem, não se tentou brigar com a televisão, não vi muito isso. Não, porque eu acho que a televisão dominou, não é? E a internet, eu confesso a você, que não uma vez liguei à internet para saber o que estava acontecendo, porque tinha tudo na televisão e tinha tudo nos jornais, quer dizer, a internet, e sobretudo a internet brasileira. Quer ver um exemplo legal do que é hoje? O povo que se falou ali, é um absurdo. Não, o povo é um fenômeno que nasce no Twitter, vai para a internet e chega no papel. É uma necessidade nova que a gente tem de estar ligado nisso tudo. Isso saiu, o Cala a Boca Galvão, o mesmo processo. São novas coisas que vão acontecendo que você tem que acompanhar. Você não vai fazer um jornal como você fazia há 20 anos atrás, que era aquela coisa de eu sei, eu faço, eu falo e tudo. Agora não. Você tem muito mais influências de outras coisas. Vamos ouvir o Paulo César Caju, atleta profissional, campeão mundial pela seleção brasileira em 70, ponta esquerda e meia, disputou 80 jogos e marcou 17 gols pela seleção. Também disputou a Copa de 74 na Alemanha, revelado pelo Botafogo no final dos anos 60, jogou no Flamengo, no Olympique de Marseille, no Fluminense, no Vasco da Gama, no Corinthians, entre muitos times. Paulo César, como é que você vê essa... Primeiro, vamos entrar na sua área. Como é que você vê o Brasil nessa Copa? Quer dizer, eu acho que... Boa noite a todos.
Nós tivemos uma seleção brasileira, né, formada pelo Dunga, convocou, se não me engano, 90 jogadores nesse período de 4 anos. Criou-se um grupo de jogadores bonzinhos, disciplinados, tudo que seu mestre mandar faremos todos. Criou-se a família Dunga, onde foi introduzido pastor dentro da delegação brasileira, né, jogadores obedientes, jogadores que não contestam, jogadores disciplinados. E na América Latina, né, nós temos, se não me engano, 12 ou 15 países que participam, né, das eliminatórias. Quer dizer, o Brasil entram 4, mas o 5º pela repescagem. Entramos em primeiro. O Brasil mesmo, jogando no Brasil, empatamos com a Colômbia no Maracanã, empatamos com a Bolívia, né, times considerados pequenos na América Latina. E a seleção brasileira vinha muito mal. E o Dunga teve praticamente nesse período para cair e se salvou no jogo que nós tivemos contra o Chile, em Santiago, que nós ganhamos 3-0, e depois, no nosso maior rival, a Argentina, que nós ganhamos 3-0. O Brasil chegou em primeiro, criou-se uma expectativa enorme, né, com esse time com vários jogadores, né, que jogam futebol que particularmente eu não gosto, que é o futebol de pegada, de marcação, que é um futebol que se joga na região sul do país. Enfim, aí fomos para a Copa das Confederações, que nós ganhamos da Nova Zelândia, ganhamos dos Estados Unidos, ganhamos do Egito, né? E ganhamos da África do Sul. Então, criou-se uma expectativa que a seleção brasileira era maravilhosa, deixou-se o talento de lado, né? E fomos para a Copa do Mundo, né? Nessa expectativa e tal. Aí o Brasil começou, ganhamos da Coreia com um gol espírita, o Maicon, gol espírita, descolou aquele gol, não sei se ele foi dar no gol ou se meteu de trivela para trás, a bola entrou, tanto que ele deu uma declaração após o jogo que chutei de qualquer maneira e seja o que Deus quiser, né? E depois, quer dizer, aí vem um outro jogo que nós também ganhamos da Costa do Marfim, que não jogou, né, que tentou dar pancada no Brasil, nós ganhamos de 3-1. Aí quando veio realmente o primeiro teste da seleção brasileira, que foi contra Portugal, foi uma partida horrorosa, empatamos 0-0, foi um jogo horrível, né? E quando veio o segundo teste de um segundo time europeu, que foi a Holanda, nós fomos eliminados, quer dizer. Além disso, o seu Dunga nunca, né, que, por exemplo, dizendo que eu não tenho, ele caiu em contradição porque ele convocou, deixou de convocar o Ronaldinho, que era um jogador talentoso, deixou de convocar uma promessa, que era promessa não, já confirmada, que era o Ganso e Neymar, que são jogadores criativos, que era uma coisa que nós precisávamos, o Brasil não tinha um meio de campo criativo, e o Ronaldinho Gaúcho. Quando você tem um período de uma Copa do Mundo, que é uma competição de um mês, de 7 jogos, você tem que ter jogadores talentosos, principalmente em jogos difíceis, como foi contra Portugal e contra a Holanda, que são adversários do mesmo nível. E nós não tivemos isso. Faltou qualidade, faltou criatividade, né? E faltou coragem ao seu Dunga de não desmanchar a sua família de jogadores que eram totalmente obedientes a ele. Pois é. E aí veio o presidente Ricardo Teixeira e diz que tenta explicar a derrota perante a Holanda, dizendo, não, vamos precisar de um psicólogo, porque houve um desequilíbrio emocional no segundo tempo, e, quer dizer, entrou com uma explicação que realmente a mim não me convence, quer dizer, ou o time é seguro e sabe jogar, e jogou bem, aparentemente bem no primeiro tempo, e não uma coisa também esotérica, dizer, não, faltou psicólogo e... Roberto, acho que tem uma coisa no futebol que as pessoas esquecem, comentam, nós fizemos uma exibição excepcional no primeiro tempo, só que falta o segundo. Futebol são 2 tempos, são 45 e 45, é isso? E o Brasil nunca tinha saído atrás contra ninguém. O Brasil não saía. Contra Portugal foi 0-0, contra a Holanda. Quando a Holanda empatou, o time do Brasil se perdeu. Quando tomou o segundo, pior ainda, porque não tinha ninguém que dirigisse, que comandasse, que gritasse, que tocasse, que prendesse a bola, principalmente no 1-1. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que, né, ele disse lá em incoerência de ter que ter um psicólogo, e por que tem um pastor então? Imagine se os 2 jogadores baianos, ou o Michael ou o Daniel Alves, quiserem, eu quero convocar o pai de santo para ir junto comigo na delegação. O que a gente faria? O pai de santo não ganha jogo, nem entra para fazer gol, nem pastor.